Eu queria compartilhar com os irmãos uma palavra que eu gosto muito, porque serve de alerta sempre que eu leio, ela me faz refletir como está o meu nível. E essa é a importância e esse é o papel da palavra, né? Tenho certeza que todo mundo aqui sabe que quando a gente vai trazer uma palavra, levar uma palavra, vai ter a oportunidade de falar sobre a palavra de Deus, o primeiro a receber o puxão de orelha somos nós, né? Nós é que somos cobrados primeiro. E esse texto sempre me alerta para os cuidados que a gente deve ter para não se deixar enfraquecer na obra do Senhor, nem desistir, nem parar, nem estagnar, nem se deixar levar pelas circunstâncias. O texto se encontra lá em Ezequiel, livro de Ezequiel 47. Eu gosto muito desse texto. A gente vai do versículo 1 ao versículo 9. Ezequiel 47, do 1 ao 9. Que diz assim a palavra do Senhor. A epígrafe do texto é o rio purificador. Depois me fez voltar à entrada do templo e eu vi umas águas por debaixo do limiar do templo, para o oriente, pois a frente do templo dava para o oriente. E as águas vinham de baixo, do lado direito do templo, ao sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta, por fora, até a porta exterior, que dá para o oriente, e corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar por águas que me davam pelos lombos. Mediu mais 1000, mas agora era um rio que não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Ele me perguntou: Viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Ao chegar lá, vi que na margem do rio havia grande abundância de árvores de um e de outro lado. Ele me disse: Estas águas saem para a região oriental e descem a Arabá, onde entram no mar. Quando entram no mar, as águas se tornam saudáveis. Enxames de criaturas viventes viverão onde quer que o rio passar. Haverá grande número de peixes, porque estas águas lá chegam e tornam saudável a água salgada. De modo que, onde quer que o rio passar, tudo viverá. Amém? Eu gosto desse texto porque mostra 4 tipos de crente, 4 tipos de cristão. E mostra os níveis de vida de nós que somos servos de Deus. Antes, quando ele diz assim, lá no versículo 1, quando ele diz assim: Depois me fez voltar à entrada do templo e vi umas águas por debaixo do limiar do templo. Quando eu estudei esse texto pela primeira vez, eu fiquei tentando
entender um pouco sobre essa questão da água. Mas aí eu me lembrei, é uma das representações do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo começa a guiá-lo pelo templo, fazendo ele andar pelo templo e conhecer o templo de uma forma melhor. Porque ele leva ele para o templo, né, para a frente do templo, e ao lado do altar, ao lado direito do altar, né, ao lado direito do templo, ao sul do altar, ou seja, ele circula pelo templo, ele vê o templo. Então a primeira pergunta que eu lhe faço é: você tem conhecido o templo do Senhor? Você tem buscado conhecer melhor o templo do Senhor? Não só o templo que você serve, que você está listado lá, mas o templo, o templo. Você tem buscado andar pelo templo, ver como está o templo? É importantíssimo. Antes de participar da vigília no caminho, eu estava voltando da igreja, eu estava acompanhando uma outra live da nossa juventude aqui de Pernambuco, e justamente falando sobre o tema de hoje era sobre essas questões psicológicas, doenças psicológicas, a internet, o que está causando. E ela, quem estava palestrando era uma psicóloga, e ela dizendo assim: eu tenho um paciente que ele não consegue ficar sozinho com ele mesmo. Ele tem um problema. Ele tem que estar com o celular constantemente, porque quando ele fica sem o celular, ele fica perdido sem saber o que fazer com ele mesmo. E ela contou de um episódio que o pai precisou ir ao shopping para comprar comprar um par de óculos, e o pai disse assim: não, deixa o celular aí, vamos levar não. E assim, foi muito difícil, porque quando chegou na ótica que o pai sentou, ele não tinha o que fazer, porque ele não estava com o celular e ficava, senta, levanta, mexe aqui, mexe ali, senta, levanta, impaciente, inquieto. Ele não é hiperativo. A psicóloga disse: olha, ele não é hiperativo, a questão é que ele não sabe estar com ele mesmo. E essa é a pergunta que eu faço para você. Você tem conhecido, você tem passeado pelo templo, o templo que o Espírito Santo habita? Você tem analisado, você tem visto, tem observado os detalhes, para que depois, quando uma bomba estourar, você não fique perdido, sem saber onde foi a falha. E aí ele começa a dizer que as águas, né, levaram para fora do templo e fez ele entrar, né, na corrente das águas, num fluxo de água, ou seja, ele começou a ter um conhecimento do Espírito Santo, fluxo das águas. Não está aqui, mas é uma maneira melhor de dizer por onde ele começou a andar. É assim que eu vejo. Porque ele diz assim, lá no 2, ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que dá para o oriente, e corriam as águas ao lado. É um fluxo de águas. E ele começou a ter esse contato com o fluir do Espírito Santo. Só que lá na frente, no 3, lá na parte B, ele diz assim: mediu mil côvados e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. Esse tipo de crente é o que eu chamo de crente superficial. O que é esse crente superficial? Ele está lá,
você fala com ele, você conversa com ele, ele está no culto da sexta, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, no sábado, no domingo. Ele está lá. Só tem um detalhe. Ele não se envolve em nada no reino. Ele tem lá 25, 30 anos de igreja. Mas nunca saiu do banco. Ele nunca conheceu intimamente, profundamente o Espírito Santo de Deus. É aquele crente que é igual a Jó no começo da vida. Eu só conhecia de ouvir falar. É o superficial. Ele não participa, ele não coopera, ele não ajuda, mas ele é o que mais reclama. Ele está focado no material, no templo material, na estrutura, mas ele não está focado no templo espiritual. Esse foco ele não tem. E aí, o meu alerta é: não podemos nos tornar crentes superficiais. Não podemos nos deixar ser conduzidos a essa atmosfera de superficialidade. Quando a pandemia começou, que as igrejas começaram a ser fechadas, que a lei não permitia aglomerações, reuniões, muitas pessoas diziam que quando voltássemos, haveria um grande avivamento. E hoje, a gente vê o contrário. A gente vê uma grande gama de crentes superficiais que se prenderam à internet. Pastores estão tendo muitas dificuldades em pastorear por conta de uma coisa chamada internet. Porque a pessoa vai para a igreja, está lá no culto, aí chega em casa, na segunda, assiste uma pregação, na terça, assiste uma outra pregação, na quarta, assiste uma outra pregação. Ele passa a semana toda sem ir para a igreja, só assistindo pregação em live, em YouTube, Instagram, seja onde for. Aí quando é no domingo, ele quer fazer um pacote de tudo que ele viu na semana e quer aplicar na igreja que ele congrega, onde tem suas diretrizes, seus parâmetros, suas normas. Ele quer que a igreja se adeque ao que ele quer, se tornando um crente superficial. Vazio, porque o que aprendeu, o que conheceu, não foi de busca, foi do que ouviu e do que viu. Não viveu. E aí é quando eu lembro de quando a gente se reunia e 3 da manhã a gente estava aqui que parecia que tinha acabado de começar a vigília. Parecia que tinha acabado de começar. E a gente tinha que dizer assim: ó, vamos, porque senão a gente não vai dormir, não vai terminar nunca esse negócio. Daqui a pouco já é outra noite e a gente aqui. E a irmã Célia fazia assim: esse povo fica tudo na calçada conversando. Eu me lembro. E a gente começava assuntos aleatórios e de repente a gente estava no mover novamente. Porque a gente não se deixava se tornar superficial. Né? E esse é um dos primeiros cuidados que a gente tem que ter. Não se tornar superficial. Lá no versículo 4 ele diz: mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. É um outro tipo de crente. Eu chamo esse de crente sazonal.
Sazonal não é aquele que usa sazon, não. Sazonal é aquele de período. Ele é por época. Uma época ele quer participar de tudo. Outra época ele mal vai para a igreja. É o crente montanha-russa. Uma hora está em cima, outra hora está embaixo. Uma hora vai, outra hora não vai. Ele é por época. Eu posso chamar ele de estações do ano. Muda, de 4 em 4 meses ele muda. Porque, ou melhor, de 3 em 3 meses ele muda. É aquele que participa. Ele até participa. Ele conhece um pouco da palavra, ele conhece um pouquinho de Deus, mas não tem aquele zelo, aquela intimidade, aquela comunhão com os irmãos. E é aquele que participa, mas fica dizendo assim: se fosse eu, fazia melhor. Se fosse eu, cantava melhor. Se fosse eu, pregava melhor. E aí é quando a gente para e faz um raio-x da igreja que a gente está. Eu lembro que a primeira vez que eu estudei, eu fiz esse estudo, que eu não achei aqui, e refiz rapidamente. Mas a primeira vez que eu refiz esse estudo, eu na outra semana cheguei na igreja e comecei a olhar. Eu disse: eita, aquele é sazonal, aquele é superficial. Porque você começa a observar, você conhece quem está na sua igreja, né? E aí você começa a observar as atitudes, começa a assimilar, a juntar e dizer: esse é assim, esse é assim. Eu não posso ser daquele jeito. Eita, eu posso fazer aquilo ali. Eu quero me seguir aquilo ali. E aí a gente vai. A palavra também tem esse papel de te mostrar o comportamento dos outros na igreja, mas não para você criticar, mas para você tomar para conhecimento, para dizer assim: isso aqui eu posso, isso aqui eu não posso. Isso aqui eu devo, isso aqui eu não devo. Só que tem gente que usa isso para chegar em cima do púlpito. Foi interessante uma coisa que aconteceu hoje, quer dizer, ontem no culto de doutrina, o pastor Orlando falando, disse: olha, tem um texto em Provérbios que faz tempo que eu quero pregar ele aqui. Mas toda vez que eu começo a anotar o papel, o Senhor diz: não, não é isso não. Porque se você for pregar isso, você vai pregar com o seu ego, para elevar o seu ego. E não é assim que funciona. Então tem gente que usa isso para subir no púlpito e dizer: não, porque é irmão que é assim, tem irmão que faz isso, tem irmão que faz aquilo, mas esquece que ele também tem as falhas dele. E quando a gente vai ministrar a palavra, a gente não pode estar apontando, a gente leva a conhecimento geral, mas não para apontar, mas para que sirva de edificação, para que as pessoas se atentem, parem, olhem para si e digam: não, eu preciso mudar nisso. Esse ponto eu preciso melhorar. Esse ponto eu sou bom para mais. Então, assim, é para se atentar, não é para apontar. Continuando, ainda no versículo 4: mediu mais 1000 e me fez passar por águas que me davam pelos lombos. Esse eu chamo de crente trabalhador. E aí existe uma grande diferença entre trabalhar para Deus e trabalhar com Deus. Eu, particularmente, prefiro trabalhar com Deus. Porque quando a gente trabalha para Deus, algumas vezes, o que é a grande maioria, a gente quer fazer do jeito da gente. E aí chega um determinado momento que Deus diz assim: beleza, você quer fazer, faça, agora você está sozinho nessa parada. E aí quando a gente vê, a confusão está feita. A gente meteu os pés pelas mãos.
porque a gente quis trabalhar para Deus. Eu prefiro trabalhar com Deus. Eu trabalhando com Deus, Deus vai estar lado a lado comigo, ombro a ombro, não vai me desamparar, não vai me deixar, todo instante vai estar me conduzindo, vai estar me guiando. Olha, vai por aqui, não, vai por ali, não. Faz tal coisa, não, isso aí não faça não. E a gente vai cada vez mais tendo intimidade com o Senhor, conhecendo mais a Deus, sendo cada vez mais ensinado. E esse crente trabalhador, ele participa, ele se envolve. Só tem um detalhe: ele não se compromete. Somente. Mas esse detalhe é importantíssimo, porque eu acredito que vocês conheçam a história do crente porco e do crente galinha. Vocês conhecem? Aí uma vez fizeram assim uma pergunta: mas por que crente porco e crente galinha? Certo. Quando a gente vai fazer um hambúrguer que leva ovo e bacon, o ovo proveniente da galinha, o bacon proveniente do porco. A galinha foi envolvida nesse negócio aí. Não é verdade? Porque o ovo é proveniente dela. Mas a galinha está viva. O hambúrguer foi feito, ela participou, mas está viva. E o bacon? Para o bacon ser produzido, o porco tem que morrer. Teve que ser comprometido. Essa é a diferença. Então, se comprometer é muito mais importante do que se envolver. Porque se você só se envolve, a qualquer momento você pode dizer assim: eu estou fora. Mas quando você se compromete e diz assim: eu vou entrar nesse negócio e vou entrar, me comprometo, você não sai. Por mais que você queira dizer assim: não quero mais, você não consegue. Porque você se comprometeu. Você está dedicando a sua vida àquilo ali. Essa é a grande obra dos pastores. Pastores de verdade. Porque eu estou vendo uma geração de pastores aí que eu estou ficando preocupado. É gente que pega um texto, transforma ele numa palestra motivacional, pega um texto bíblico, transforma numa palestra motivacional, deixa meia luz, uma música de fundo e assim, você vai conseguir, você vai vencer, você vai conseguir, Deus vai fazer, você vai conseguir. Aí o cara se enche lá no lugar, um culto, onde é a palestra, que isso para mim não é um culto, é uma palestra, se enche, se enche, se enche, quando chega em casa, acabou-se. Já não tem mais nada, porque foi só o emocional ali. Foi só o emocional. E assim, evangelho exige transformação. Se você vê uma gama de pessoas indo para o mesmo lugar, voltando do mesmo jeito que entrou, tem algo estranho nesse lugar. Acho que falta evangelho, falta palavra, porque tem que ter transformação. E esse crente trabalhador, ele trabalha, ele se envolve, ele só não se compromete. Ele não se entrega 100%. Ele não deixa a vida dele 100% nas mãos do Senhor. Ele fala assim: eu confio em Deus, mas eu vou ficar por aqui. Ou você confia,
ou você não confia. Ou você diz, Senhor, eis-me aqui, ou então você fica calado e pronto. Porque a própria Bíblia diz, não dá para servir a dois senhores. E muita gente prega esse texto se referindo só a dinheiro. Mas não é. Tem gente que prega esse texto dizendo que a pessoa faz idolatria só a dinheiro. Não. E assim, vou falar com muita tranquilidade. Na minha igreja, quer dizer, minha não, é a igreja do Senhor, mas a igreja que eu faço parte, tem maridos que a esposa é no altar. Aí você fala assim, não, mas não é. Não, é para cuidar. É para cuidar. É para amar. É para zelar. Mas adorar, não, não, tá errado. Tá errado. O pastor diz uma coisa, a esposa diz outra, ele vai pela esposa. Oxente, peraí, mudou o negócio? Filho? Como assim? Então, assim, não dá para servir a dois, não. Não dá. Se você diz que serve ao Senhor, você tem que servir a Ele. Um dos textos que fala muito bem claro isso está lá. Eu acho que não lembro se é a primeira Reis ou se é a segunda Reis 18, quando Elias está enfrentando lá os profetas de Baal. E ele pergunta ao povo de Israel, até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Se Baal é Deus, sirva Baal. Mas se Deus é Deus, sirva a Deus. A mesma coisa disse Josué lá atrás. Olha, se parece bem a vocês servir aos deuses lá depois do rio Eufrates, que sirvam. Agora eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você tem que se decidir, irmão. Esse crente trabalhador é um cara que conhece da palavra. Está lá nos cultos, participa dos eventos e tal, mas não se compromete, não se dedica, não se empenha, não se decide. Ele não se decide. E no versículo 5, mediu mais 1000, mas agora era um rio, que não podia atravessar porque as águas eram profundas. Águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Quando ele diz que era um rio que não se podia passar, era andando a pé, como ele estava. Você tem que mergulhar. Precisamos mergulhar nas profundezas do Espírito Santo. Precisamos mergulhar nesse rio chamado Espírito Santo. Esse oceano chamado Espírito Santo. Esse é o crente que eu chamo de crente fiel 100%. Ele é conduzido pelo Espírito 100%. Até nas coisas mais simples da vida, quem decide para ele é o Espírito Santo. Porque ele coloca Deus como prioridade, ele coloca o Espírito como prioridade, ele não se importa com os prazeres da carne, ele não se importa com as vontades dele, ele só se importa em agradar a Deus, em fazer a vontade do Senhor. Ele não questiona, ele não faz intriga, ele não faz contenda, ele não tem dúvida, ele não tem medo. Quando mergulhamos, irmãos, no oceano do Espírito, a gente faz as coisas sem medo. A gente faz as coisas com os olhos fechados. A gente se sente forte. A gente se sente feliz. A gente não tem abalo pelos problemas. Lutas a gente sempre vai enfrentar. Isso aí é fato. Mas quando a gente está submerso
quando estamos mergulhados no oceano do Espírito. Isso não nos abala. As lutas não nos afligem, não nos entristecem, não nos param, não nos deixam inquietos. Eu trabalhei com um rapaz, Marcílio, o nome dele, nunca mais eu esqueço. Eu era vendedor numa loja e ele era auxiliar de serviços gerais. Eu trabalhei com ele em um período de 6 meses, que ele entrou depois que eu estava na loja. Eu nunca vi aquele cidadão reclamar. Um certo dia ele chegou meio triste, mas ainda assim, sem questionamento, sem nada desse. Rapaz, o que foi que houve? Você tá? Não, porque meu pai faleceu ontem e tal. Se teu pai faleceu ontem, tu viens trabalhar hoje, isso é melhor do que eu ficar em casa. Eu disse, não, faça não. Eu já falei com o gerente ali, eu vou ficar trabalhando aqui. E ele passou o dia louvando. Eu falei, meu irmão, os caras perderam o pai e nem parece. Eu estava no começo da minha caminhada no Evangelho. E aí eu disse, ô Marcelo, tu perdeu teu pai, cara. E tu tá assim, louvando nessa alegria. Ele disse, Riva, Deus é Deus em todas as situações. Independente se foi meu pai, se foi minha mãe, ele continua sendo Deus e continua cuidando da minha vida, ele continua fazendo por mim. Então eu tenho que continuar adorando. Chegou o tempo do meu pai, eu vou fazer tudo. Sofrer a gente sofre, chorar a gente chora. Mas a gente tem que seguir adorando a Deus. Porque quando eu entreguei a minha vida ao Senhor, eu disse a Ele que eu ia adorá-lo em todas as circunstâncias. Em todo tempo, a todo instante. Para concluirmos, quando ele diz lá no versículo 7, ao chegar lá, vi na margem do rio havia grande abundância de árvores de um lado e do outro. Quando eu vi isso, o Espírito Santo me disse de imediato, quando você está mergulhado no oceano do Espírito, quando você está em comunhão com Deus, em intimidade constante com o Espírito, você vai frutificar, você vai gerar, você vai produzir fruto. E o objetivo de a gente mergulhar nesse oceano, nesse rio, é frutificar. A gente não está aqui para ter comunhão e ficar de passagem só navegando, perdido, não. Tem que ter um objetivo, e o objetivo é frutificar. E quando a gente está submerso nesse rio, a gente começa a gerar, a gente começa a produzir, a gente começa a dar frutos. E um outro ponto interessante, lá no 8, ele me disse, estas águas saem para a região oriental e descem a Arabá, onde entram no mar. Esse eu pesquisei, irmãos, esse mar é o Mar Morto. Esse nome do mar é porque nada sobrevive nele, devido à sua intensa salinidade, né? Não tem vida no Mar Morto, né? Em relação a animais. E o que eu entendo é que assim, onde esse rio passa, ele vai trazer vida onde havia morte. Onde não há vida, esse rio traz. O Espírito Santo vai trazer vida onde não tem. Mas não é só vida de ressuscitar defunto, não. É vida de transformação de vida, de nova vida. Vida com Cristo. Vida com alegria.
por onde o rio passa, irmãos. A abundância de vida. Aquele por quem Cristo passa, sai da morte para a vida. Eu tenho certeza que, assim como eu, uma grande maioria daqui não nasceu no Evangelho. E teve sua vida transformada 100%. Quando teve aquele encontro marcante com Cristo. A vida virou assim, da água para o vinho. Porque onde ele passa, aquele que estava morto ganha vida. E que nós possamos, irmãos, nos atentar para que possamos ser igual a esse último exemplo. Estar sempre submerso no Espírito Santo de Deus. Para que a gente se deixe sempre ser conduzido, ser levado. Para que a gente não seja como o crente trabalhador, que participa, mas não se compromete. Para que a gente não seja um crente sazonal, que uma época vai para a igreja, outra época não vai, uma hora participa, outra hora não quer mais. E para que a gente não seja um crente superficial. Para que a gente fique ali sentado no banco, só vendo as coisas acontecer, e para ele tanto faz como tanto fez, se tem culto, se não tem, se tem festa, se não tem, se tem alguém precisando, se não tem. Que a gente se atente. Que a gente abra nossos olhos e que a gente possa fazer como o Espírito Santo fez com Ezequiel. Levou ele para analisar o tempo, para andar pelo tempo, que nós possamos andar pelo nosso tempo, o tempo em que o Espírito Santo habita, e que nós possamos estar sempre observando como está, se está organizado, se está tudo em ordem, se precisa mudar, se precisa melhorar, o que é que precisa botar, o que é que precisa tirar. Para que quando tenhamos a oportunidade, possamos gerar frutos, possamos produzir para o reino, possamos crescer na palavra, no conhecimento, no amor, na graça, na misericórdia, possamos nos tornar servos melhores. Amém? Eu agradeço essa riquíssima oportunidade, porque é uma oportunidade grandiosa poder falar da palavra de Deus, pregar a palavra de Deus. E eu tenho certeza que falou com alguém e vai falar com alguém que vai assistir depois dessa live e vai trazer transformação e renovo de vida. Amém? Deus abençoe a todos.